Você já parou para pensar por que a imagem de um banco com rosto furioso, punhos cerrados e olhos em chamas provoca tanto impacto? Porque no fundo ela toca num medo silencioso que quase ninguém percebe, mas que todos sentem. O momento em que você deixa de ser apenas mais um número no sistema e começa a se tornar alguém com poder de escolha. A cena do homem sentado no topo, cercado de dinheiro, sorrindo com óculos escuros, não é só uma caricatura. É um símbolo, um retrato exagerado, sim, mas profundamente revelador. Ela representa um instante em que você cruza uma linha invisível, menos aquela em que o dinheiro deixa de te controlar e começa lentamente a trabalhar a seu favor. A frase com 20 mil, você fica perigoso, não fala de perigo no sentido literal. Ela fala de algo muito mais sutil e poderoso. Perigo para um sistema que foi desenhado para que você continue correndo, pagando, consumindo e repetindo o ciclo mês após mês, ano após ano, porque enquanto você vive no limite, dependendo do próximo salário, do próximo limite de crédito, do próximo parcelamento, você é previsível. E tudo o que é previsível pode ser controlado. Agora imagine a virada. Imagine o momento em que você abre o aplicativo do banco e pela primeira vez não sente aquele aperto no peito, não sente aquela ansiedade silenciosa. Em vez disso, você vê um número que não é gigante, não é milionário, mas é suficiente para te dar algo que vale mais do que qualquer cifra margem de manobra. Espaço para respirar, liberdade de dizer não, liberdade de escolher, liberdade de esperar. É por isso que esse valor simbólico, esses primeiros 20 mil reais, carregam um peso psicológico tão grande, eles não te tornam rico, mas te tornam desperto. E uma pessoa desperta não consome da mesma forma. Não aceita qualquer proposta, não entra em qualquer armadilha. Ela começa a perguntar: por que eu estou fazendo isso? Para quem isso realmente beneficia? A imagem do banco como uma criatura raivosa não é um ataque direto às instituições. É uma metáfora. Um espelho distorcido que mostra o que acontece quando você deixa de ser apenas mais um cliente passivo e passa a ser alguém que entende as regras do jogo. Porque o sistema financeiro, como qualquer outro sistema, funciona melhor quando a maioria das pessoas não questiona. Quando apenas segue. Quando acredita que o normal é viver endividado, pagar juros, parcelar o presente e sacrificar o futuro. Mas você não está aqui por acaso. Se essa imagem chamou sua atenção, se essa frase te provocou, é porque em algum nível você já sentiu que existe algo errado com a narrativa padrão. A história de que você deve estudar, trabalhar, consumir, repetir, e só lá na frente talvez, quem sabe, viver. Uma história que transforma o dinheiro em um fim, e não em uma ferramenta. Vamos falar da verdadeira ameaça. A verdadeira ameaça não é você ter 20 mil reais guardados. A verdadeira ameaça é você entender o que esses 20 mil representam. Eles representam tempo, representam opções, representam a possibilidade de não aceitar um emprego que te destrói por dentro. Representam a chance de investir em algo que pode mudar sua trajetória. Representam o poder de esperar a oportunidade certa em vez de agarrar qualquer migalha que o sistema joga na sua frente. Repare no homem no topo da imagem. Ele não está correndo, ele não está lutando. Ele não parece desesperado. Ele está relaxado, confiante. Observando, essa é a maior mudança que o dinheiro consciente traz. A mudança de postura, você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. E isso muda tudo. A maioria das pessoas vive no modo sobrevivência. Elas não fazem escolhas. Elas reagem a emergências, um pneu fura, um eletrodoméstico quebra, uma conta inesperada aparece, e o caos se instala. O cartão de crédito vira um salva-vidas furado, o cheque especial vira um abismo. E cada pequena crise reforça a sensação de que você está sempre atrasado, sempre devendo, sempre correndo atrás. Agora compare isso com a sensação de ter uma reserva, de saber que se algo acontecer você não vai afundar. Essa sensação muda a forma como você caminha, como você fala, como você negocia. Muda a forma como você se enxerga. Porque, no fundo, o dinheiro não é apenas um número. Ele é um amplificador. Ele amplifica quem você já é. Quando você não tem nada, qualquer coisa parece muito. Quando você começa a ter um pouco, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você percebe as armadilhas de consumo. Você percebe como as propagandas falam diretamente com suas inseguranças. Como elas não vendem produtos, mas identidades, status, pertencimento, aprovação. E é aí que o sistema começa a temer você. Não porque você é poderoso financeiramente, mas porque você se torna poderoso mentalmente. Você começa a ver o jogo, e quem vê o jogo não joga da mesma forma. A seta na imagem, apontando para o banco, com a frase para o sistema bancário, é quase um sussurro conspiratório. Não no sentido de uma teoria maluca, mas no sentido de uma verdade simples. O sistema funciona melhor quando você precisa dele, quando você depende dele. Quando você vive no limite. Porque dependência gera lucro, juros nascem da urgência, taxas nascem da pressa,
Parcelamentos nascem do desejo imediato, mas quando você tem uma reserva, você pode dizer, não agora. Você pode comparar, você pode negociar, você pode esperar. Esperar, em um mundo movido pela pressa, é um superpoder. Vamos ser honestos, R$20.000 não vão te dar uma mansão, um carro de luxo, uma vida de filme, mas eles vão te dar algo que a maioria das pessoas nunca experimenta de verdade. A sensação de não estar encurralado. E essa sensação é viciante. Porque uma vez que você prova, você não quer mais voltar para o modo sobrevivência. A imagem exagera, caricatura, dramatiza, e faz isso de propósito. Porque o conteúdo que realmente acorda as pessoas não é neutro. Ele provoca, ele faz você se perguntar se a vida que você está vivendo é realmente a que você escolheu, ou apenas a que te foi empurrada. Talvez você esteja pensando agora, mas eu nem cheguei perto desses 20 mil. Isso parece distante demais. E é exatamente por isso que essa ideia é tão poderosa. Porque ela não fala do valor em si, ela fala da jornada até ele, dos hábitos que você constrói, das decisões que você toma, das pequenas escolhas diárias que, somadas ao longo do tempo, criam uma realidade completamente diferente. Cada vez que você escolhe guardar em vez de gastar, cada vez que você escolhe investir em vez de ostentar, cada vez que você escolhe aprender, em vez de se distrair, você está empurrando essa bola de neve montanha acima. No começo parece que não sai do lugar. Parece que todo esforço é engolido pela gravidade da vida real. Mas chega um ponto silencioso e invisível em que a bola começa a rolar sozinha, e quando isso acontece, o mundo muda. Não porque o mundo lá fora ficou diferente, mas porque você ficou. A raiva no rosto do banco na imagem também pode ser lida de outra forma. Pode ser a raiva do seu eu antigo, do seu eu impulsivo, do seu eu que gastava para se sentir melhor, que comprava para se sentir alguém, que parcelava para fingir que tinha o que ainda não tinha. Porque quando você começa a construir uma reserva, você precisa, em algum nível, confrontar essa versão de si mesmo. Você precisa dizer não para impulsos, não para comparações, não para pressão social. E isso dói, porque dói ir contra a corrente. Dói ser o estranho no grupo. Dói explicar por que você não quer entrar naquela dívida, naquela viagem, naquele gasto que todo mundo acha normal. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. Não na conta bancária, mas na mente. O homem sorrindo no topo do dinheiro não é um herói. Ele não é um vilão. Ele é um reflexo do que acontece quando você para de correr e começa a observar, quando você sai do tabuleiro e sobe um pouco mais alto para enxergar o jogo inteiro. E talvez a pergunta mais importante que essa imagem levanta não seja por que os bancos têm medo de quem junta 20 mil, mas sim, por que você ainda não começou a se tornar a pessoa que pode juntar 20 mil? Não é sobre o número. É sobre quem você precisa se tornar para chegar até ele. Você precisa se tornar alguém que pensa a longo prazo e um mundo obcecado pelo agora. Alguém que troca aprovação instantânea por progresso silencioso. Alguém que entende que liberdade não é fazer tudo o que você quer hoje, mas construir a capacidade de escolher o que você quer amanhã. E aqui está o paradoxo. Quanto mais silenciosa for a sua jornada, mais poderosa ela se torna. Enquanto outros mostram, você constrói. Enquanto outros falam, você planeja. Enquanto outros correm, você posiciona. Talvez, no final das contas, o verdadeiro perigo não seja para o sistema bancário. Talvez o verdadeiro perigo seja para a versão de você que se contentava com pouco, que se conformava com a corrida sem fim, que aceitava a narrativa pronta. Porque uma vez que você entende o jogo, não tem como desentender. E se você chegou até aqui, se essa reflexão fez algum sentido para você, então a imagem cumpriu o papel dela. Ela não foi feita para te dar respostas. Foi feita para te provocar perguntas. Perguntas que não saem da sua cabeça quando você fecha o vídeo. Perguntas que te acompanham quando você abre o aplicativo do banco, quando você passa o cartão, quando você pensa no seu futuro. No fim, não é sobre 20 mil. É sobre consciência. E consciência sim pode ser perigosa para qualquer sistema que depende da sua inconsciência para continuar funcionando. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e voltar para o piloto automático. Ou pode usar essa provocação como o início de uma jornada silenciosa, estratégica e transformadora. Uma jornada em que o maior inimigo não é o banco, não é o sistema, não é o mundo lá fora. É a versão antiga de você que ainda acredita que não pode ir além. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que torna você verdadeiramente perigoso. Se você está pronto para começar essa transformação, siga nosso canal para mais insights como este. Obrigado por assistir.